Fala pessoal, muito boa noite, muito boa noite para você que está nos ouvindo, nos vendo de Barra, Pontal e Aragaças. Para você que esteve aí nos aguardando durante alguns minutos, pessoal, nós tivemos alguns probleminhas técnicos, mas graças ao nosso bom Deus, e ao nosso bom bispo que hoje está conosco, daqui a pouquinho eu apresento para você, gente. Vocês já viram aí, né, na telinha, no folder, ou seja. Mas nós vamos conversar com ele, vocês vão conhecer mais um pouquinho o nosso bispo da Diocese de Barra do Garças. Ele está há pouco tempo aqui junto conosco, né? Foi ordenado recentemente e assumiu também recentemente a Diocese de Barra do Garças. Daqui a pouquinho vocês estarão junto conosco conhecendo a história do bispo Dom Paulo Renato. Quero que também dá meu boa noite ao companheiro Vitor Lemes. Muito boa noite, Vitor, tudo bem? Boa noite, Diego. Tudo jóia? Boa noite, Emerson. Boa noite, Bispo. Boa noite aí também, Eduardo, né? Nosso diretor que veio dar um suporte pra gente aqui, né? No nosso 11º episódio aí do Décimo BarraCast. segundo, né? 12º já, né? Do BarraCast. E eu creio que hoje vai ser muito bacana, muito produtivo também. Com certeza vai ser muito produtivo. A gente vai falar mais um pouquinho para o pessoal começar entrando novamente, né? Você vai entrando aí, você que saiu do outro link, vai entrando no link, gente. Já vai convidando mais pessoas que tiveram no outro link, mas por problemas técnicos a gente teve que sair da live e reiniciar, começar novamente. Graças a Deus agora, beleza, amém. Assim seja, né? Aumentar um pouquinho, agora sim, ó, ficou show, né? Show de bola. Só tenho a agradecer aqui ao nosso diretor Eduardo Bruno, né? Da Rádio Roncador. Agradecer à Rádio Roncador por todo o apoio, por todo o suporte que tem nos dado, né? Assim, a gente ligou pro nosso diretor, estamos com um problema aqui, diretor. Ele veio e nos deu aqui todo o suporte, tem aqui a agradecer. E agora sim, gente, a gente vai aqui começando o nosso bate-papo. E esse convidado é um convidado super especial, é uma honra poder receber o senhor, bispo, Dom Paulo Renato. Dom Paulo Renato, que antes que eu vou falar um pouquinho aqui sobre Dom Paulo Renato, gente, porque, vejam bem, eu vou pegar aqui de uma matéria para falar um pouquinho do Dom Paulo Renato, de Jacaraí. Ele é nomeado bispo de Diocese de Mato Grosso, olha só. Depois da renúncia de Dom José Protões José Luft, o padre, então no momento ele era padre Paulo Renato Fernandes Gonçalves do Campos, olha só, padre Paulo Renato Fernandes Gonçalves de Campos, atual paroquial de paróquia de São João Batista em Jacaraí. Ele foi nomeado como bispo da Diocese de Barra do Garças, no Mato Grosso. Segundo o Vaticano, a nomeação aconteceu numa quarta-feira, dia 18. Ele seria o terceiro bispo da Diocese que atende a população de mais de 150 mil habitantes. Grande responsabilidade, gente, é isso mesmo. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil enviou uma mensagem de agradecimento a Dom Protógenes e uma saudação ao novo bispo, rogando a Deus que o elimine do seu ministério episcopal. Isso mesmo. Dito isto, a gente fazendo aqui uma breve apresentação para o novo bispo da Diocese de Barra do Garças, agradecendo imensamente desde a sua secretária, Cristiane, que pôde intervir nesse momento para que ele pudesse estar aqui mandando mensagem, a gente podendo ali alinhar para que ele pudesse estar conosco aqui, ao bispo que foi sempre solícito ao nos receber. Bispo Dom Paulo, muito boa noite, muito obrigado por seu poder estar se fazendo presente no nosso podcast. Boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo esse podcast. É uma alegria poder estar aqui com vocês. E sempre que a gente recebe um convite, sempre que tem a oportunidade de falar para o nosso povo, o povo de Deus, a gente está à disposição e faz um esforço para estar presente. Dom Paulo, o senhor não era bispo, o senhor era padre? Como é que foi? Então, eu sou padre há 20 anos, né? Ordenei em 2004 na Diocese de São José dos Campos e vinha desenvolvendo as minhas atividades como padre. No dia 10 de outubro eu recebi uma ligação do senhor Núncio Apostólico, Dom Giambattista de Quatro, que é o Núncio Apostólico. O Núncio é aquele que representa o Papa no Brasil, é o embaixador, porque o Estado do Vaticano é um Estado reconhecido e ele tem um embaixador no Brasil, que fica em Brasília.
E ele também tem a responsabilidade de cuidar dos bispos, né, das nomeações. E no dia 10 de outubro eu recebi uma ligação de manhã que o senhor Núncio queria fazer uma videoconferência comigo. Aí nós entramos e aí ele me disse que o Santo Padre o Papa tinha me escolhido para bispo da Diocese de Barra do Garças, no Mato Grosso. E como é que foi essa sensação? O senhor imaginava um dia ser bispo? Olha, assim, a gente que é padre, a gente dedica a nossa vida àquele ministério que a gente está vivendo naquele momento. Mas eu passei 8 anos na CNBB, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E eu lidava com todos os bispos, né? Então, dizer assim que a gente nunca tinha ouvido alguém falar, você vai ser bispo, isso aí não seria muito honesto da minha parte, né? Então, realmente a gente escutava, mas eu não imaginava que seria daquela maneira, naquela época, em que eu fui chamado para a Barra do Garças. Então, tudo isso é uma novidade que acontece no momento da nomeação. Outro ponto também, você sabia onde que ficava a Barra do Garças? Então, Já ouviu falar? logo que eu desliguei a ligação, eu entrei no Google e digitei Barra do Garças, né? Para ver onde é que era. Mas o senhor nunca teve alguém assim próximo? Não, eu passei por Barra do Garças há 25 anos atrás. Ah, Porque eu fiz missão em Gaúcha do Norte, eu era legal. seminarista ainda. E eu fui a Gaúcha do Norte, passei por Paranatinga, e a gente passou aqui, mas só passou mesmo. mas né? você não imaginava. Eu fui lá para cima, depois a gente foi para Sinop, Porto dos Gaúchos, Juara, mas aqui, Lucas do Rio Verde, mas aqui a gente, foi só uma passagem mesmo. Bispo, também nessa parte, quando falar você vai ser bispo, aquela coisa toda, o senhor teve toda a preparação lá na paróquia? Como é que ficou os seus párocos, as pessoas que conviveram tanto tempo com o senhor, não só família, mas amigos, como é que eles receberam essa notícia? Então, a gente recebe com alegria porque essa alegria, ela vem como uma realização da própria, vamos dizer assim, da nossa própria história, né? São pessoas que gostam da gente. Por outro lado, né, minha família também, né? A gente deixou São José dos Campos, eu tenho a minha mãe esteve aqui até ontem, hoje eu fui levá-la em Goiânia, cheguei agora há pouco. Assim, ela veio visitar, mas ela tá lá, né? Então, ao mesmo tempo que sente a saudade da gente não estar mais lá perto, né? Mas a alegria, né? De poder estar se doando numa terra que é uma terra de missão, né? Então, quando eu deixei a CNBB, eu trabalhei 8 anos na conferência, eu voltei para São José dos Campos e eu tinha uma vontade de trabalhar como padre na missão, né? E aí chegou um convite para a Barra do Garças, que é realmente um campo missionário muito exigente. Uma coisa assim importante, bispo, que eu acho que esse trabalho que o senhor fez na CNBB, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da trajetória do senhor, até mesmo para ser padre, seminários, né? Eu acho que é importante as pessoas conhecer a biografia do senhor, de quando o senhor iniciou no seminário, depois para padre e depois indo para a CNBB, se tornando agora bispo. Então, a gente estuda filosofia e teologia, né? Então, qualquer padre que você encontrar, ele tem pelo menos 8 anos de estudo, né? E depois disso, eu fui vigário paroquial, que é aquele que auxilia um pároco, né? Depois eu fui administrador paroquial, que é o responsável por uma comunidade, fui pároco. E aí, num determinado momento, existe uma função na diocese que chama coordenador de pastoral. É aquele que articula todas as ações da vida da igreja na evangelização naquele período. E aí eu fui eleito pelos meus amigos padres lá de São José para essa missão. E eu fiquei algum tempo nela. Quando eu terminei, o meu bispo me enviou para Roma. Eu estudei 2 anos em Roma, morei lá, fiz o mestrado em teologia fundamental, terminei, vim para São José dos Campos, comecei a dar aula, né? E quando terminou essa questão vamos dizer assim, quando eu estava entrando nesse campo acadêmico assim mais firme, chegou um convite para trabalhar na CNBB, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né?
um campo que era muito distinto de tudo que eu tinha feito até então. Vocês sabem que a igreja no Brasil, ela tem uma instituição, né? A instituição CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Sim. Então reúnem todos os bispos, a sede está em Brasília. E nós, como igreja, por termos o evangelho como aquilo que nos pauta, nós temos os nossos interesses que estão ligados ao evangelho. Então nós defendemos pautas específicas, né? A família, os valores da vida, aqueles que estão mais fragilizados na sociedade. E então existe uma função na CNBB que chama relações institucionais. A relação institucional é a CNBB, a igreja, se relacionando com os poderes da República. E foi o que eu fiz. Então eu passei durante 8 anos fazendo essa interlocução entre as pautas da igreja e a Câmara de Deputados, o Senado Federal, o Supremo Tribunal Federal e a Presidência da República. Então eu convivi, era ainda a presidente Dilma, Sim. Passei pelo presidente Temer, passei pelo presidente Bolsonaro, passei pelo presidente Lula, né? E deixei agora com o presidente Lula. Então, quer dizer, vi nesse período riquíssimo da história do Brasil, né? Vivi vários momentos em Brasília, sempre tentando levar aquilo que a igreja entende que é o correto dentro da pauta do evangelho nessas nossas ações. Se eu não me engano também, o senhor esteve por Roma? Tive 2 anos em Roma, estudando, né? E no ano passado eu voltei a Roma porque no final da nossa missão de assessoria da CNBB terminou com um encontro com o Santo Padre, o Papa, né? Então nós tivemos a oportunidade de estar com ele, de conversar um pouco, ser recebido por ele, né? Eu acho que o Vitor tem alguma dúvida nessa questão, curiosidade, né, do Vitor, você tá lá. Porque o Papa né, uma instituição muito sagrada, né? Uma pessoa muito sagrada para muitos. E assim, para ter um contato com ele não é fácil, né? O bispo tem que marcar bem antes, né? A agenda dele é bem lotada, né? Não por ele, porque o Papa Francisco é muito acessível, mas porque o dia a dia de um Papa, ele tem que dar conta dos seus compromissos eclesiásticos da igreja e tem que dar conta dos seus compromissos como chefe de Estado. Então, por exemplo, todos os embaixadores... isso é uma curiosidade interessante que vale a pena a gente saber. Por exemplo, em Roma, o Brasil tem 2 embaixadores. Que bacana. Ele tem um embaixador para a Itália e um embaixador para o Vaticano. Todos os países que têm relação diplomática com o Vaticano têm 2 embaixadores. Tem um para a Itália e um outro que faz relação com o Vaticano. Então, esses embaixadores, quando chegam a Roma, eles têm o protocolo de apresentar as credenciais ao Papa, de visitá-lo. O Papa recebe, dá uma mensagem. Então, recebe líderes mundiais. Por exemplo, através da Secretaria de Estado, do trabalho que é feito de diplomacia, dos diplomatas brasileiros, do Vaticano, que atuam no Brasil, que atuam em outros países, se faz sempre uma busca pela paz, uma busca por uma diplomacia mais saudável, onde se evite conflitos, né? É o que o Papa está tentando fazer agora nas guerras, tentando mediar e terminar com esse sofrimento aí das pessoas, né? O bispo, e assim, foi a sua primeira vez que você teve contato com o padre, assim, com o Papa, ou já teve alguma outra vez? Já tive outras vezes também, não tão próximo como esse, né? Que essa foi uma possibilidade de estar ao lado dele mesmo, né? Mas assim, de encontrar, de cumprimentar. Já fiz isso com o Papa Bento XVI, né? Isso, assim, eu imagino que deve ser energia muito boa, né? Porque é um ser bem divino mesmo, né? É uma pessoa inspirada e inspiradora, né? E ele é muito bem humorado, né? Ele está sempre muito sorrindo, mesmo com a idade que ele tem, ele está sempre presente nas nossas conversas, entendendo, querendo partilhar, escutando, né? Isso é muito bacana. Eu estava tentando achar aqui a foto, pena que em casa não vão conseguir ver, né? Mas foi esse o momento aqui na... Olha, que bacana. Se poder tirar do... Isso, vou mostrar. Se ele enviar para você, Diego, eu consigo mostrar. Consegue? Aqui. É porque eu não tenho como agora. Nossa, depois ele me envia, a gente vai fazendo os cortes.
Isso, gente. Olha só na câmera aqui. Nessa câmera eu vou mostrar para vocês. Isso. Dá para mais um pouquinho mais perto, mais próximo, tá? Isso aí, consegue? Mostrar pro pessoal. Gente, você pode explicando essa foto aqui? Bispo? Não, essa foi a hora que isso aí tá na biblioteca dele, né? Na biblioteca do Santo Padre. E aí Isso, ao contrário. isso foi em janeiro. Nós estivemos lá com os assessores da CNBB e ele nos recebeu. Ali eu cumprimento, ele pergunta o que eu faço na CNBB, eu digo que é a relação institucional. Aí ele me dá um terço de presente, né? E cumprimenta. E aí vem os outros assessores também e a gente tira uma foto junto, né? Que bacana, cara. Muito bacana. Essa foto ficou perfeita. Ficou linda, mas... porque essa foto é tirada... Você não pode tirar foto na hora que você entra lá, né? Essa foto é tirada pela... existe um fotógrafo do Vaticano que acompanha o Santo Padre em todas as suas atividades, né? São sempre os mesmos. E aí, logo em seguida, essas fotos estão disponíveis, né? Essa foto a gente vai estar depois... Sim, nos nossos cortes, né? Pedindo para o bispo, né? Depois sim, a gente encaminha. Isso. Bispo, Dom Paulo, essa questão também, você já indo para esse lado, né, lá no Vaticano, né? A gente vai depois voltar para cá, mas já que já estamos na Itália, vamos continuar com essa viagem na Itália, né? Porque é legal também. O bom é viajar, né? Vamos viajar para a Itália. Por exemplo, eu sou um líder de um grupo de jovens, tenho vontade de levar esse grupo para conhecer o Papa. Como é que eu faço para fazer isso? O Papa o Papa tem uma audiência pública, que chama audiência pública, toda quarta-feira. Quando é verão, ele faz ela na Praça de São Pedro. Quando é inverno, ele faz na Sala Paulo VI, que é um auditório enorme dentro do Vaticano. E ali ele aparece, ele fala com as pessoas, ele dá uma mensagem, ele reza, dá uma bênção. Então, toda quarta-feira tem essa possibilidade de ver o Papa na audiência, né? Fora dessa audiência, não existe uma outra possibilidade de reunir-se um grupo? Aí é mais difícil, porque o Santo Padre, como eu disse, é muito ocupado, né? Sim. E, por exemplo, existe uma coisa na igreja que chama visita ad limina. Então, os bispos visitam o Papa a cada 4, 5 anos. Então, quer dizer, neste momento tem alguém fazendo visita ad limina, algum bispo de alguma parte do mundo estão lá visitando. Então o Papa está sempre, constantemente recebendo pessoas. Ele é um chefe de Estado, né? E também chefe da igreja. Então ele tem essas duas missões. Sim. E que fazem exigente, e a gente não pode esquecer que é um homem já com idade, né? Essa questão, eu queria também saber como é que o senhor vê, nós temos 2 bispos, é isso mesmo? Como? Bispo, um emérito, né? Aqui na diocese? Bispos não, que eu quero dizer papas. Não, o Papa Francisco e o Papa Bento, que era, mas já faleceu, né? Isso, faleceu. Isso. Mas eu queria que o senhor contasse, como é que funciona essa questão de quando tem 2 papas, para as pessoas entenderem melhor. Não é sucessor? Não, porque geralmente tem um papa só quando morre. Não, nós tivemos antes da morte do o Papa Bento né? XVI, ele renunciou. Ele entendeu que ele não tinha mais as forças necessárias. Uhum. Ele renunciou, ele não deixa de ser bispo, mas é um Papa emérito. É um Papa, vamos dizer, num linguajar mais civil, é um Papa aposentado. Sim. Então ele se retira, vive uma vida mais discreta e dá espaço de comando ao próximo que chega, que é eleito pelo Colégio de Cardeais. Então, o Papa Francisco, ele vem após o Papa Bento XVI, que continua morando no Vaticano por um bom tempo, mas sempre numa posição discreta, respeitando a autoridade do Papa Francisco. Eles se encontram algumas vezes e aí o Papa Bento XVI veio a falecer. Sim, veio a falecer, exatamente. Agora também vou passar para o senhor, porque também nós temos um bispo. Tivemos um bispo, Dom Protódio José Luft, né? Isso. Por muito tempo aqui na nossa diocese de Barra do Garças, e ele pediu para aposentar. Ou ele tem que pedir mesmo? Ele pediu. Como é que é o processo? 75 anos é o limite para gente que é padre e bispo. A gente sempre apresenta uma carta com 75 anos para o nosso superior. No meu caso, eu apresento ao Papa, ou um padre que completa 75 anos vai apresentar a mim.
por E o exemplo, Dom Protógenes apresentou com um pouco antes da 75, porque ele veio de uma complicação da Covid, né? sim, E isso fez com que ele pedisse ao Papa, e aí o Papa mesmo assim ainda confiou a ele mais uns anos e depois nomeou para cá. aí nessa questão dessa transferência, né? Digamos que ele tem algum poder hoje ou não tem mais nenhum poder? Olha, veja bem, poder de governo é o Isso. bispo diocesano. Uhum, Dom Protógenes tem o poder moral, né? A reserva moral sim, que ele traz como bispo de 23 anos de Barra do Garças. Né? correto. Então, se hoje eu tenho condições de olhar muitas coisas da diocese e poder pensar no futuro, é porque durante 23 anos o Dom Protógenes fez um governo que pensou no dia a dia, na manutenção, nos padres, nas vocações. Então, quer dizer, hoje o Dom Protógenes tem o reconhecimento dos 23 anos que ele está. Então, o poder dele é um poder muito maior do que o poder de governo, é um poder de quem cumpriu sua missão, né? É um poder moral, é um poder de influência dentro da vida e do dia a dia. Agora, as decisões de governo, realmente ele é o bispo emérito, Sim, e eu sou o bispo titular diocesano, né? O bispo diocesano. sim. Eu também queria saber, Bispo Dom Paulo, o que o senhor, as primeiras impressões, vamos vir agora para o Mato Grosso, quais as primeiras impressões que o senhor teve desde a sua chegada foi em dezembro, se eu não me engano, o senhor só veio aqui, mas realmente o senhor foi agora empossado em janeiro, correto? Isso. Queria saber as primeiras impressões. Quando eu vim, eu marquei uma primeira visita não pública, né? Foi uma visita para encontrar Dom Protógenes, para Sim, conhecê-lo, para conhecer um pouco da diocese e falar um pouco da posse, né? Que aconteceria no dia 28 de janeiro. E aí, depois eu cheguei dia 28 e fazem 2 meses 2 meses e 2 dias que eu tô aqui, 3 dias, né? e uma coisa que eu não posso esquecer também, porque vai vindo assim e a gente vai alinhando, né? Você tem curiosidade de conhecer? O bispo tem família, será? Tem família, bispo? Tem, minha mãe teve lá em São José dos Campos, está minha mãe, e eu tenho uma irmã também. Minha mãe esteve aqui até ontem. Ontem eu levei ela em Goiânia, deixei ela lá no aeroporto, ela voltou para São José dos Campos, ela passou a Semana Santa comigo aqui. Que bacana. E hoje eu saí de Goiânia e vim para cá. E outra curiosidade também, que as pessoas perguntam, às vezes, assim, é normal não ter o conhecimento, por que padre não pode casar, bispo? Então, veja bem, a pergunta é assim, não é por que padre não pode casar, a pergunta deveria ser assim, por que as preocupações atrapalhariam a missão do padre, e não só a missão com relação ao fazer, mas Sim, com relação ao coração dele. O Papa Paulo VI, quando ele escreve um documento na igreja que chama Celibatus Sacerdotalis, ele fala da vida celibatária do padre. E ele diz e define o celibato como o coração indiviso. Ou seja, o meu coração não está dividido por nada. Se o Papa hoje chegar para mim e falar, Dom Paulo Renato, o senhor vai ser transferido para o Pará ou para o Rio Grande do Sul, eu tenho que pegar minha mala e ir sem ter no meu coração nenhum apego que tenha que dizer assim a ele, olha, eu preciso perguntar, eu preciso ver, eu preciso saber. Então você imagine você com filhos na escola, com esposa, então não é uma questão só relacionada à sim, mulher, porque fica aparecendo essa ideia de que o padre não pode ter mulher, porque a mulher vai atrapalhar. Não tem nada a ver isso aí. É o coração dele. Então, por exemplo, eu não poderia ter também, vamos dizer assim, para usar um linguajar mais fácil que a gente entende, se eu tivesse uma fazenda, por exemplo, que eu me dedico a ela, em vez de me dedicar à igreja, eu estaria com o meu coração dividido. ou Entendeu? seja, Se eu Você não pode tivesse... ter nenhum apego, né? Exatamente. Então é nesse sentido. nesse sentido que você embasa o celibato. Então o celibato não é uma questão só de sexualidade. O celibato é uma questão de coração indivíduo, sem preocupação. Quando o Papa me nomeou para bispo de Barra do Garças, eu botei minhas coisas na caminhonete de um amigo meu, falei, você me leva lá? Levo, e acabou. Pronto.
Mas outra questão também que as pessoas perguntam, eu vou também entrar mais aqui em Barra do Garça em algumas questões, mas tem essas questões que a gente não pode deixar, porque são perguntas pertinentes, que as pessoas perguntam, por que que a Igreja Católica, o padre já respondeu, né, que o padre não pode casar, por que o católico adora imagem, padre? Não, então, a imagem é assim, O padre bispo, perdão. a imagem, ela é, como o próprio nome diz, imagem. Ela não representa a realidade do que ela é. Ela lembra aquilo que ela é, aquela pessoa, aquela ideia. Por exemplo, uma imagem de Santo Antônio. Quando eu vou diante de uma imagem de Santo Antônio, eu e qualquer um em sã consciência sabe que Santo Antônio não está ali, ok? Certo. Ali é uma imagem. Eu não sei se vocês têm esse costume, mas tem gente que tem costume de andar com uma foto da mãe, da avó dentro da carteira. É uma imagem. Sua mãe e sua avó não tá dentro da sua carteira, entendeu? Então, mas você lembra, você se recorda, sentimento. você tem você se recorda de um momento, de uma virtude, de algo que você imita. Então, a imagem, ela é simplesmente uma lembrança daquilo que aquela pessoa fez de bem. E os santos são pessoas que conseguiram viver o nível alto da vida cristã. Então, eles são exemplos de vida para nós que queremos viver. Você pega santos que inspiram as histórias de ontem e de hoje. Santos atuais, né? Então, isso tudo faz com que a gente tenha o carinho de olhar e fazer memória daquelas pessoas. Então, não é uma adoração de imagem. Senão, seria a mesma coisa de dizer, se você tiver um porta-retrato da sua avó na sua casa, você está adorando a sua avó? Não, você está lembrando ela. Nós temos uma imagem dentro da igreja, nós lembramos daquele santo com muita atenção, com muito carinho. E uma vez por ano nós fazemos festa mesmo, da memória dele, não para aquela imagem, né? Sim. Nós fazemos festa para aquele santo, para aquela história. Para falar um pouco da história dele, né? Para as pessoas, né, que não conhecem, conhecerem. Continua inspirando, né? Continua inspirando, né? E outra pergunta também, assim, que as pessoas sempre perguntam, mas por que eu vou confessar para padre, para bispo? Não, eu confesso para Deus diretamente. Por que eu tenho que confessar? Só pergunta. Assim. Aí é um problema da Sagrada Escritura mesmo, né? Que a Sagrada Escritura diz que o pecado daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, o pecado daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. E isso foi dito e a igreja levou isso como uma tradição e o sacramento, ele acontece. Então, se você disser assim, mas os padres, então, eles querem ficar confessando 4 dias naquela fila enorme de coisas. Não, é o mandato de Jesus, né? Isso é da Sagrada Escritura, né? Então, a gente cumpre aquilo que ele disse. E a confissão, não é que o padre perdoa, o padre é o canal do perdão de Deus, né? É uma forma de humildemente eu reconhecer minhas faltas. Quando eu chego diante de um padre, quando eu chego diante de um bispo, de um ministro ordenado, eu vou reconhecer os meus pecados, as minhas fragilidades diante de Deus, expressando e colocando elas para fora naquele momento. O bispo, e antigamente para hoje, como é que é? Antigamente tinha mais gente se confessando, hoje tem menos, como que funciona? Olha, eu não saberia te dizer isso, né? Porque a gente experimentou um número significativo de confissões agora na Semana Santa, né? Olha que bacana. Nós temos uma coisa aqui que acontece na Diocese de Barra do Garças, que são os mutirões de confissão e aconteceram nesse final de semana. Então, a gente reúne todos os padres aqui de Barra, de General Carneiro, de Araguaiana, do Pontal, e a gente vai cada dia numa paróquia e a gente atende lá 7, 8 padres. A gente atende 3 horas, 2 horas de confissão seguida, todo mundo junto. Então, quer dizer, é muita gente. Nossa, muita gente mesmo. Então, se a ideia dela era perguntar, a confissão está caindo em desuso, né? Não está, muito pelo contrário. Que bom. Bispo Dom Paulo, o senhor está aqui em Barra do Garça há 2 meses, né? Isso. Quase 3, assim. Agora o senhor já viveu o momento da Semana Santa, Semana Maior, né? Estamos um tempo, a Igreja Católica considera ainda um tempo pascual?
Isso, correto? Pascal. Pascal, como o senhor viu, o senhor nunca participou aqui, certo? Dessa Isso. semana, nunca teve informações de como era. Como é que foi essa semana? Não, foi muito bonita, participativa, piedosa, né? É uma semana que as pessoas valorizam aquele momento e com fé as nossas paróquias todas, a gente recebe as fotos depois, né? Porque a diocese de Barra do Garças é uma diocese grande. Sim. Territorialmente nós estamos falando de quase 71 mil quilômetros quadrados. É bastante. Ou seja, muitos países do mundo cabem dentro da diocese de Barra do Garças. Nossa Senhora. A diocese de Barra do Garças, por exemplo, é maior que o Panamá. A diocese de Barra do Garças é maior que a Croácia. Nossa. Então, quer dizer, nós estamos com Caramba. um campo territorial. Para quem está escutando, e vocês que são daqui, né? Sim. A diocese de Barra do Garças começa lá em Araguainha, passa por Ponte Branca, passa por Ribeirãozinho, Colônia Couto Magalhães, Torixoréu, Pontal, Barra do Garças, General Carneiro, Araguaiana, Nova Chavantina, Água Boa, Cocalinho, Nova Nazaré e Canarana. Meu Deus. Essas são as cidades. Bastante. O senhor conseguiu visitar todas elas? Todas visitadas já. Todas visitadas? Todas e celebradas. Celebrei missa em todas as igrejas matrizes já. Além das 4 paróquias que nós temos. Essa é uma curiosidade interessante. Só nós temos essa realidade. Nós temos paróquias indígenas. Paróquias indígenas. Não é padres Olha, que atendem os bacana. indígenas. É uma paróquia indígena. mesmo. Eles moram lá. Nós temos padres que moram com os Boi-Bororo em Meruri. Nós temos padres que moram com os Chavantes em Sangradouro. Nós temos padres que moram com os Chavantes em São Marcos. E nós temos padres que atendem na paróquia São Domingos, atendem as aldeias diversas que estão na região ali de Água Boa, na região de Nova Chavantina e ali por E como é que foi? Uma curiosidade que surgiu agora. A partir dessa informação que o bispo está nos passando, como é que. Porque os indígenas, eles têm a tradição deles também, né? Uma tradição. Como é que a igreja entra com a tradição da igreja para não dar choque de tradições? É uma enculturação respeitosa, né? Que no diálogo respeitoso cultural, os valores cristãos, porque assim, a gente não anuncia preceito, a gente não anuncia regra, a gente anuncia a vida, Jesus Cristo, né? E os Chavantes, os Boi-Bororos, recebem muito bem essa mensagem e são um povo cristão católico, né? Com a liberdade deles, né? Nós temos também evangélicos nas aldeias, nós temos, mas bacana. assim, uma boa parte deles, os padres salesianos estão aqui desde 1902, Nossa. né? Se encontraram Muito com os Chavantes, os Boi-Bororo, é muito tempo de missão, de convívio com eles, né? E sempre valorizando defendendo seus interesses, ajudando eles a viverem com mais dignidade, né? Existe algum padre indígena ou seminarista? Existe aqui na nossa diocese. Padre Aquilino, é um padre Chavante. Ele é Chavante e é padre. Bacana, rapaz. Trabalha em Nova Chavantina. Em Nova Chavantina. O senhor percebe que existe interesse de outros jovens indígenas também que estão caminhando? Tem alguns fazendo processo com os padres salesianos. Tem sim. Essa questão também, já voltando para essa questão de padres, aparentemente que a gente vê, parece que de uns tempos para cá, parece que tem caído um pouco. O que o senhor, no que o senhor vê isso? Assim, Eu não diria caído, eu diria assim, hoje não tem mais aquela empolgação porque alguém mandou fazer. Então hoje, isso é em tudo, né? Hoje você faz o que convence o teu coração. Hoje você não faz o que teu pai mandou, né? O jovem de hoje é assim, né? Então ele precisa encontrar valor, ele precisa encontrar, não, isso aqui é um valor. Então eu entendo assim, não é que diminuiu, eu acho que as vocações hoje passam por uma experiência maior de Deus,
para poder realmente saber o que estão fazendo, né? Então, Sim. eu diria que é esse o caminho. Mas outra questão também, aqui dentro da nossa diocese, nós tivemos um momento no governo de Dom Protógenes em que as missões, elas atenderam muito em muitos jovens a vontade de estar na igreja, a vontade de poder ter mais contato com a igreja em vários movimentos. Eu, inclusive, participei desses movimentos, e foi quando teve aquelas missões jovens. Não sei se na paróquia do senhor já Isso, houve missões. aqui houve um trabalho forte com as Santas Missões Isso Populares. também. Depois teve as missões jovens. Então, esse é um processo que a igreja sempre está fazendo, né? Nós vamos agora novamente com as missões com seminaristas em julho. Depois nós vamos... É que, assim, são períodos, né? Sim. Em que se desperta aquele desejo. E aí nós vamos começar agora um trabalho mais forte com a pastoral vocacional. Inclusive, se tem algum jovem escutando a gente, que está ouvindo, que sente no coração assim, eu acho que eu queria entender melhor o que é ser padre. Procure o seu padre, né? Procure o padre da sua paróquia, diga isso para ele, né? Porque tem uma frase muito bonita que está num livro do Padre Zezinho que diz assim: vocação acertada, futuro feliz. Verdade. Se você não acerta a sua vocação, e vocação é o chamado de Deus. Para que Deus te chamou? Para ser pai de família, para ser profissionalmente também, para trabalhar na imprensa, para ser advogado. Se você for optar por algo que você não é chamado, você vai ser infeliz, né? Isso é verdade. Então, se o jovem que está me escutando tem esse chamado para ser padre, faça o discernimento, vê se isso é real, está dentro do coração. E aí o seu pároco pode te ajudar, porque se for isso e você acertar, você vai ser feliz. E a gente fala a questão do padre, mas também tem as freiras também que realizam um grandioso trabalho. Eu ia falar isso agora, os né? outros leigos, né? As meninas também que sentem isso no coração, né? São parcerias. A gente atua em conjunto, né? As irmãs aqui eu tenho que agradecer muito. Nós temos uma riqueza enorme aqui. Tem as irmãs claretianas, tem as ursulinas, né? Tem a Copiosa Redenção, tem Jesus Maria José. Nós temos várias congregações, as Filhas de Maria Auxiliadora. Nós temos várias congregações religiosas que atuam aqui na nossa diocese. Isso é muito bonito. E tudo isso desperta vocações daquelas que estão em dúvida, né? Pode procurar, né? Dentro da sua paróquia, né? Isso mesmo? Isso mesmo. E outra coisa assim também, bispo, só para a gente, onde eu estava na questão das missões, eu sentia que quando tinha missões que faziam intercâmbio com o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para cá, inclusive foi o padre João Batista que chegou a trazer, junto com o Dom Protógenes, fizeram esse projeto de missão. E eu até, inclusive, fui para uma missão lá no Rio de Janeiro, me recordo. Opa, foi no Rio? Fui lá em Itaboraí, e a outra cidade, agora, Tanguá, Itaboraí, Tanguá. Eu vi que foi uma experiência assim de outro mundo, e eu pude sentir uma presença maior de Deus naquele momento. E quando eu fiz essa experiência, eu carregava a Bíblia debaixo do braço. Que bacana. As pessoas falavam: esse vai ser um padre. Esse vai ser um padre. Você teve vontade, Diego, de ser padre? Sim, já tive. Só não fui porque não era para ser. Inclusive, eu não sei se eu posso contar pro bispo. Pode. Eu também fiquei curioso para saber. São histórias, podcast bom isso, que a gente vai entregando, né? Mas assim, foi um momento, uma época que eu estava muito firme na igreja mesmo. Ia para a igreja todos os dias, carregava a Bíblia debaixo do braço mesmo. Sempre tive muitos amigos padres, né? Graças a Deus. E muitos religiosos. E estava nesse caminho e tal. E de repente, houve um dia, eu fui no Dom Protógenes. Passei por um momento meu de dificuldade, depressão. Eu creio que o Dom Protógenes não viu que era o momento. Mas os padres falaram: vai lá para você ir para o seminário. O Dom Protógenes falou: não, você não pode, nesse momento é melhor ficar. Então, por causa dessa palavra, eu falei: não, agora eu mudei meus planos. Agora eu quero ser pai. Então, por esse pequeno motivo, eu me tornei pai. Mas nada é por acaso, né? São questões de vocação. Como o bispo falou, como ele falou agora há pouco, né? E Deus vai moldando, né? Os acontecimentos da vida também. Deus fala através das pessoas também, né? A gente tem que saber ir lendo os sinais, né? Mas aqui fica bem claro, eu não estou aqui culpando do Protógenes, não. Não, mas é lógico. O que eu estou dizendo é que o destino em si, que Deus me colocou, não foi para ser padre, foi para ser pai também, né? Isso, então, de Deus. E hoje eu sou muito feliz. Mas eu vou te falar uma coisa, olha, todo bom pai seria um bom padre.
todo bom padre seria um bom pai. Porque as duas coisas exigem as mesmas características. Fidelidade, amor, preocupação, compaixão, atenção, é isso aí. O bispo, e assim, uma dúvida, né? Você falando um pouco da juventude, né, pra que quer ser padre lá e tá conversando. Fala um pouco pra gente aí como você começou na igreja católica, como se ingressou, a sua juventude, até chegar como bispo hoje, né? Porque é uma trajetória muito bonita, né? Sim. Eu começo na igreja em Caraguatatuba, que é uma cidade do litoral, é praia, lá em São Paulo. Eu fui criado lá até os 15 anos de idade. Lá eu era coroinha, eu atuava na igreja, fazia catequese. E ali eu comecei a minha vida. Depois eu mudo para São José dos Campos, que é uma cidade perto, para estudar. E aí eu começo a fazer escola técnica em mecânica. E aí eu continuo a frequentar a Catedral de São Dimas, em São José, como coroinha. E aí desperto essa vontade de discernir melhor, né, a minha vocação. Né? E ao mesmo tempo que eu discernia, eu também levava a minha vida tranquilamente, normal. Né? Namorava, tinha minha vida normal. Mas aí chegou num determinado momento que eu entendi realmente que era isso, né? E aí eu entrei pro seminário e tô aqui. As pessoas pensam justamente isso que o senhor falou. Namorava. Uai, como assim? O padre, o bispo já namorou? Eu entrei pro seminário com 22 anos, né? Ou seja, é até mesmo importante que o bispo ou o padre, né, que hoje bispo, que ele não sabe que ele vai ser bispo, né? Primeiro ele vai lá pro seminário, né? Processo para ser padre, mas alguns amigos meus me falaram, Diego, querendo ou não, em algum momento, não são todos, não é obrigatório, não é uma regra, mas é até importante que ele namore para ele ter certeza da vocação dele. É isso mesmo, bispo? Não, é porque assim, não é que é importante, que é uma condição, mas assim, você conhece o que é o dia a dia do mundo, né? O Sim. dia a dia das coisas. Hoje, por exemplo, eu namorei Sim. e sou padre. Aconteceu uma coisa interessante comigo, que quando eu era logo no seminário, primeiro ano de padre, eu fui numa paróquia, num encontro de namorados, né? É legal. Fui dar palestra no encontro de namorados. E aí a pessoa que estava dando palestra antes de mim falou para aqueles menininhos, tudo novinho, né? Falou assim: ah, essa pessoa que está do seu lado. E eles namorando, né? É a pessoa da sua vida. É a pessoa que você vai ficar o resto da sua vida. Então você tem que ter amor, ter carinho, porque é a pessoa que Deus escolheu para você. Aí deu intervalo, nós fomos tomar café, voltei à minha palestra. Aí eu comecei e falei assim: sabe por que você tem que respeitar essa pessoa? Aí eles ficaram me olhando. Aí um menino falou assim: porque ela é a pessoa da minha vida. Eu falei: não, justamente porque você não sabe se ela é a pessoa da sua vida. Aí eu contei a minha história, né? Então quer dizer, a gente tudo tem o tempo, tudo tem a hora certa. Sim. Então o respeito acontece justamente por isso, porque a gente não sabe, né? E o que me ensinou isso foi a vida, né? A vida, o namoro não é noivado, que não é casamento, né? É um preparo. São momentos completamente distintos. Então você só vai saber quem é que está do seu lado mesmo na hora que você maduramente resolver assumir um compromisso, né? Então, definitivo. É isso. Assim, bispo, eu acho que é importante que as pessoas saibam bem o que querem, né? É por isso que existe todo um processo na Igreja Católica para que ela possa passar dentro desse sentido. Mas eu queria também saber qual é os planos para o senhor dentro da Diocese de Barra do Garças, para todas essas cidades que o senhor citou agora há pouco. Então, olha, nós temos... O primeiro plano meu é conhecer, né? Sim. É ver. O segundo plano meu é escutar, que Ótimo. vai junto com esse conhecimento. E aí, depois desse ver e escutar, aí nós vamos planejar. E nós, quando eu digo nós, é nós mesmos. Porque aqui nós temos instâncias, né? As pessoas, às vezes, não entendem bem, mas a igreja não é o bispo só, né? Não são só os padres, né? Nós vivemos... Tem uma palavra que o Papa Francisco tem colocado muito em voga, que chama igreja sinodal, ou seja, que caminha junto, que escuta. A nossa igreja, ela é sinodal. Então, quer dizer, hoje nós temos parte econômica da diocese. Quem cuida é um conselho administrativo e econômico. Conselho Administrativo e Econômico Diocesano. Composto por
um advogado de Água Boa, um contador daqui de Barra. Então são pessoas, líderes, pessoas da comunidade, que junto comigo e um padre ecônomo ajudam e administram a diocese. Nós temos o Conselho Presbiteral, que é o Conselho dos Padres. Nós temos o Conselho Diocesano de Pastoral, que são todos os leigos que atuam nas pastorais. Então todo mundo opina, todo mundo fala. Então esse planejamento não é uma coisa que sai da cabeça do bispo. O bispo resolveu que vai ser assim. Não. Nós vamos sentar todo mundo. Tem todo um cronograma, depois né? de conhecer a realidade, né? Depois de ver, porque assim a realidade da diocese é muito grande, é muito diversa. Nós temos regiões com poder aquisitivo muito bom, com uma arrecadação muito boa. Nós temos regiões aqui dentro da diocese com carências básicas, né? Então tudo isso voga também na hora da ação pastoral, daquilo que precisa ser feito, da atenção, da evangelização. Porque o evangelho não é só oração, não é só rezar. Evangelho é: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida é óbvio que é a vida eterna, mas eu não chego na vida eterna num passe de mágica. Eu tenho que valorizar a vida no dia a dia. Verdade. As pessoas que sofrem, que estão com dificuldade, que não conseguem sobreviver, que não conseguem valorizar a sua vida, seu dia a dia, essas pessoas precisam ser apoiadas e precisam ser ajudadas, né? E uma questão também, bispo, nós tivemos na Semana Santa, sempre foi uma tradição em Barra do Garças, as pessoas subirem pela escadaria. Subirem toda sexta-feira santa, subirem pela escadaria. Mas conforme, até os anos 2000, 2004, isso era bem forte. Inclusive até quando a serra não estava toda arrumada, né? E agora nós temos, nos últimos tempos para cá, nós temos, você vai ver essa realidade, ou você vai ouvir outras pessoas falando, mas é bom a gente que é daqui também já falar, né? Também, se eu ouvir, como você falou, nesse primeiro ano eu vou ouvir também, né? E eu percebi que houve uma queda nessa devoção de subir a serra, de estar lá acendendo a velhinha. Porque assim, né? Como você usou a palavra certa, é uma devoção, né? Sim. Então, ela pode passar e continuar, pode não passar, pode não continuar, né? O importante é o que não é devoção só, o que é celebração, sacramento, Sim. né? Então, por exemplo, nós celebramos a missa da ressurreição, que é a missa da Vigília Pascal, Sim. em todas as paróquias da diocese, né? Eu presidi ela na catedral, né? Lotada. Batizamos naquela noite 40 pessoas, crismamos também mais 20 e poucas pessoas, tudo adulto, que fizeram opção por estar nessa caminho com Deus, né? Então, quer dizer, eu vejo assim, talvez algumas tradições elas vão passando, mas o essencial é o que fica, né? Sim. A procissão, por exemplo, a encenação da Sexta-feira Santa, da Sexta-feira da Sim. Paixão, né? Que saiu ali perto do mercado e desceu até o Porto do Baé, né? Acendeu as velas, ficou muito bonito, hein? Muito lindo. Muita gente. Muito lindo, muita gente. Muita gente, né? Muita Então, gente. Lotou. Assim, eu participei do tempo. Eu falei, não sou tão velho, não, sou novo, gente. Só uns 30 e pouquinho. Mas eu sou do tempo mesmo. É que tinha teatro em cima da serra e também lotava. Eu acho que era um outro ponto, um outro atrativo que chamava as pessoas em cima da serra. sim. Se eu acho que mais à frente, se eu acho que esse teatro poderia retornar lá ou não? Não, eu não, assim, eu vejo assim, todas as iniciativas Sim. que ajudem as pessoas a rezarem, elas podem voltar, podem acontecer, né? É interessante, se ajuda a pessoa a rezar, né? Sim. E sabe por que era algo assim? Não, eu vou subir essa porque vai ter o teatro, né, da Paixão lá em cima da serra. E querendo ou não, um dos pontos mais bonitos que nós temos aqui em Barra do Garças e região é o alto. Eu né? na sexta-feira, eu subi no sábado, Você mas tem eu não costume? subi de escada não, eu subi de carro. Toda vez que eu subo ali eu me arrependo. O senhor ainda não tem Pela oportunidade escada. de subir? De escada eu não consigo. Também, toda vez que São eu começo outras, ali. porque tem seu outro São probleminha, né? 1.200 Degraus, eu Mas não- devagarzinho. Mas é complexo, não é fácil mesmo eu não. acho que o meu joelho não aguenta. Não dá ao É. joelho, né? Questão do joelho. Mas assim, eu já vi pessoas subindo Mas não, joelho. assim, veja bem, ninguém também, isso é importante, né? Sim. Você não mede o esforço
as promessas, os atos de devoção, ele não pode ultrapassar a natureza da pessoa, a Correto. natureza humana. Né? Concordo. Então, às vezes, eu já recebi gente que veio conversar comigo, falar, que nem, não faz muito tempo, veio uma pessoa falar comigo que estava agoniada porque ela fez uma promessa num momento difícil e que ela ia a pé daqui até o Pai Eterno em Trindade. Meu tio já foi de Bom Jardim, que é do lado da Trindade, a pé. Pronto. Mas como é que você vê isso? Então, eu vejo como uma situação que ela tem que pensar primeiro antes de fazer essa promessa, né? Se eu tenho condições de cumprir. E se ela não tem condições, Não tem problema. ela vai procurar o padre, vai explicar e nós vamos arrumar uma alternativa, uma outra, substituir essa, porque Deus não quer uma pessoa morrendo no meio do caminho, né? Total Não sentido, é faz isso, total Total sentido. sentido. Não, é pela vida, né? Nós não temos nem. Por isso que eu estou falando, os atos de devoção, ele não obriga, o jejum, ele não obriga uma pessoa de 80 anos de idade, de 90 anos de idade, a ficar sem comer num dia, porque. Não, mas ela obriga um jovem a não comer carne, a não comer isso, a maneirar na alimentação naquele dia. Então, eu acho que assim, nós não vivemos um Deus que desconsidera a natureza humana. Nosso Deus se fez carne, né? O Verbo se fez carne. Ele experimentou o sofrimento humano, né? Jesus Cristo. Eu queria também que o senhor colocasse para a gente qual é a visão do senhor sobre a questão do ecumenismo, né, da Igreja Católica. Fundamental. João Paulo II, na última Uncinte, diz que é um caminho sem volta para a igreja. Ou seja, eu não posso me chamar cristão, entrar na igreja, rezar o Pai Nosso, e tem alguém de uma outra igreja cristã rezando o Pai Nosso também. Então, se o Pai é meu e o Pai é dele, o Pai é nosso. Se o Pai é nosso, nós somos irmãos. Correto. Então, não tem cabimento. A conclusão é óbvia. Se nós temos o mesmo Pai, nós somos irmãos. Então, eu não posso. Concordo. Eu posso ter minhas diferenças, eu não sei se vocês têm irmãos, mas pode ser que você Sim. pense diferente do seu irmão em algumas questões. Pode até ser que de vez em quando dá umas rusguinhas, dá uns probleminha. Mas vocês são irmãos. São irmãos. Né? Então, é isso. Assim, agora conta a questão por exemplo, eu sou católico, mas eu fui convidado para estar indo na igreja tal. Algum problema quanto a isso? Não, veja bem, o ecumenismo ele só acontece quando você tem uma identidade forte. Sim. Você não pode estar perdido, que aí você não está fazendo ecumenismo, está procurando igreja. Sim. Né? Uhum. Você não está com a sua identidade firme. Né? Eu posso, por exemplo, você só vai para um jogo de futebol, só existe um Corinthians e Palmeiras, porque são dois grandes times, quem é corintiano, quem é palmeirense, e os dois vão no estádio para ver o time jogar. Por quê? Porque tem algo que os une, é o futebol. O futebol, magia, arte, bonito. Então, quer dizer, esse tipo de coisa, o ângulo que você olha aquela mesma fator não pode me impedir. Agora, não é porque eu vou num jogo que eu vou mudar para o time de lá, eu vou mudar para o time de cá. Isso não faz sentido, entendeu? Você tem sua fé, você tem sua raiz, você sabe onde é que está. Isso. E não faz sentido, talvez, você ir numa... se você tem a sua, né? Então, você tem sentido de dialogar, de conversar, de estar junto. Mas existem as particularidades da sua identidade, né? Porque, assim, eu digo isso porque eu, por exemplo, vou dissertar por mim. Você é católico, tem aquela coisa, né? Você é católico praticante ou não, depende muito dessa questão de católico praticante, depende da visão de cada das pessoas, né? Por exemplo, se o pastor chega para mim e convidou, você pode visitar a minha igreja? Eu já visitei muitas igrejas, mas nunca perdi a minha identidade, bispo, de ser católico. Não, mas é isso. Assim, Eu acho que esse é o segredo da coisa. Esse é o segredo. É você saber que você tem uma identidade, que é a fé que você professa, que você foi batizado. Isso. E isso te impele à cultura do encontro. Nós estamos aqui vivendo uma campanha da fraternidade, campanha da fraternidade que a igreja propõe toda a quaresma e que fica a mensagem no coração das pessoas. Esse ano é fraternidade e amizade social. O lema é: vós sois todos irmãos e irmãs. Ou seja, a fraternidade, ela acontece numa amizade social. O que é amizade social? É a amizade que eu tenho que ter na sociedade. Então, não existe essa cultura do ódio, essa cultura do... Hoje, nós aqui no mundo e no Brasil, e nós vamos viver um processo eleitoral também, Forte. municipal. Pesado. Então, nós temos que saber assim, nós temos que estar muito atento para isso. Nós
Nós temos que estar muito atento para isso. Uma coisa é o adversário, outra coisa é o inimigo. Correto. O adversário, eu vou jogar bola, o palmeirense aqui, eu vou jogar bola, nós vamos jogar bola, nós vamos disputar para ver quem vai ganhar, e na hora que acabar, Pronto. nós vamos sentar e vamos comer uma pizza junto, e vamos conversar, e vamos bater papo. Ele vai defender o lado dele, eu vou defender o meu, e nós vamos continuar conversando. O inimigo, ele não quer só ganhar o jogo, ele quer eliminar o outro. Isso. Então essa lógica do inimigo não pode deixar acontecer, não pode ser no coração. Nós somos todos irmãos e irmãs, nós vamos conviver com as nossas diferenças. Então o mundo precisa aprender isso, né? Que nós vivemos numa fraternidade que é a amizade social. Esse é o projeto de Deus. Nós somos todos irmãos e irmãs. Vitor, Dom Paulo, tem um pessoal também que está interagindo com a gente. A Érica também, a Érica Abreu Barros, ela tá dando boa noite para todos nós, né? Tá também a Giovana dando boa noite a todos. E tem também aqui o professor Reginaldo também. Olá, Diego, Vitor, parabéns pelo convidado, pela oportunidade de entrevista. Tem também a participação também da Ivani, que o Espírito Santo elimine sua missão na Diocese de Barra do Garças. Ou seja, as pessoas que estão, né, interagindo com a gente. E é sempre importante, Bispo, ter essa interação com as pessoas. Como é que o senhor está vendo que as pessoas estão vendo o senhor? Está vendo que geralmente as pessoas têm ideia de que o bispo, não, aquela pessoa fechada, né? Eu falo ou não falo com o bispo, né? Como é o Dom Paulo? Como o senhor acha que as pessoas estão vendo o senhor? Olha, eu não me preocupo muito com isso. Às vezes as pessoas falam assim, mas como é que você vai se portar? Como é que você vai... Eu acho assim, o Papa me escolheu para ser bispo, não foi? Positivo. Porque ele não me escolheu do nada, ele escolheu o padre Paulo Renato. Então eu tenho que continuar sendo o que eu era, porque foi desse jeito que ele me escolheu. Então é assim que eu sou desse jeito. Eu chego, eu converso, eu quero entender, eu quero estar junto. Agora, o evangelho, ele exige uma postura de vida. Então, existem coisas que são inegociáveis, né? Então, em cima disso, a gente vai moldando o nosso jeito de ser, nossa forma de lidar com as coisas, né? O evangelho implica em nós a necessidade de algumas posturas. E quando chegarem a necessidade, quando chegar o momento, quando chegarem esses momentos, a postura, se ela precisar ser mais séria, será. Se ela precisar ser mais de brincadeira, será. Se ela precisar, de acordo com o evangelho. Nós não temos, voltando para aquela questão da polarização, né? Sim. Nós não temos compromisso com A ou com B. Nós temos compromisso com o evangelho. Cumprir ele, né? Às vezes as pessoas falam, eu votei no A, eu votei no B. E agora o Beltrano estava lá, o Ciclano estava lá. Meu amigo, se o A fizer alguma coisa contra o evangelho, nós vamos denunciar. Se o B fizer alguma coisa contra o evangelho, nós vamos denunciar. Se o A acertar, nós vamos elogiar. Se o B acertar, nós vamos elogiar. Não é porque é A ou que é B, é porque para nós existe um valor maior que é o evangelho. Nós não temos compromisso, nós temos compromisso com o evangelho. Esse é o segredo da coisa. E bispo, Dom Paulo, eu acho uma coisa assim importante, uma coisa séria, pergunta séria, hein? É pecado ser corintiano? Corintiano, olha, eu vou... Já que nós estamos no clima da brincadeira, né? Deus é fiel, não é fiel? Gaviões é da fiel. Ah, né? Tá vendo? Então aí você tira a sua conclusão aí, né? E o senhor corintiano mesmo? Eu sou corintiano, mas meu pai era palmeirense. Olha aí. Meu pai era palmeirense. Tem descendência de palmeirense. Eu fiquei corintiano por causa do meu avô, né? Meu avô que me apresentou o Corinthians, e aí eu sou de uma geração de moleque que... Casagrande, Sócrates, Birubiru, Zenon. Só craque, né? Nossa Ronaldo, Senhora. né? Então esses caras ganhavam tudo. Então, O senhor foi ver, assim, chegou a assistir? eu não, jogos? eles não. Não, Mas né? eu assisti vários jogos, tanto no Pacaembu como na Arena Corinthians agora, nova. Nossa, deve ser linda a arena lá, né? Eu assisti vários jogos. E tem ligação do futebol também com a religião, né? Tanto é que muitos times têm o Santos, né? São Jorge, né? Do Corinthians, né? Do Flamengo, São Judas. E Palmeiras, acho que o Palmeiras tem também? Você que é palmeirense, não é possível, vai me saber. recordo agora, não. Eu também não sei não. Se palmeirense não sabe, Eu acho que não tem. vamos saber. Mas tem uma ligação muito forte, né? Inclusive tem, lá em São Paulo, você deve conhecer melhor do que nós, né?
fora dos padres, tem um padre que faz um trabalho muito grande, se eu não me engano, o padre Ancelotti, né? Tirando um pouco do futebol, mas indo para a caridade. Como é que você vê essa função do padre? Não só dele, né? Só dele, Como de outros, todos né? os Mas assim, padres uns que eu me lembrei agora. nós temos assim. Porque é o que eu tô falando para você, a religião não pode ser uma coisa que eu entro na igreja, participo de uma missa, e quando eu saio da porta para fora, é como se eu não tivesse vivido nada. Ela tem que repercutir no meu dia a dia. Eu não posso escutar, eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância, e menosprezar quem está sofrendo, né? Eu tenho que estender a mão. Então, foram assim os grandes santos da igreja, né? E mesmo que aquilo não resolva, às vezes as pessoas perguntam, mas isso aí vai resolver o problema do mundo? Não vai resolver o problema do mundo, mas vai aliviar aquela pessoa, né? Madre Teresa tem uma passagem na Índia, cuidando de um moribundo que estava morrendo nos braços dela, e ela ficou ali segurando e dando uma sopa e dando um pedaço de pão. E aí as pessoas disseram, mas a senhora está cuidando, ele vai morrer. Qual o interesse de cuidar de uma pessoa que está morrendo, que vai morrer? Ela falou, mas vai morrer sabendo que é amado. Sabendo que é Bem amado. cuidado, né? Vitor, nós temos uma pergunta pro Dom Paulo, nosso bispo aqui. Olha. O Vovó Leandro também mandou um abraço para o senhor, mandando um abraço para o senhor aqui. Muitas pessoas, obrigado pela audiência, pessoal, muito obrigado a todos vocês de Barra, Pontal, região, do Brasil, do exterior. E aqui no nosso YouTube também, o João Cláudio tem uma pergunta para o bispo. Boa noite. Boa noite, bispo. Como o senhor recebeu a missão de vir para Barra do Garças? Então, com muito respeito com a história de Barra do Garças, né? Não cabe na minha pessoa e nem na pessoa de nenhum bispo que viesse para Barra do Garças a ideia de que estaria começando alguma coisa, que estaria iniciando. Não, a Diocese de Barra do Garças, ela tem a sua história construída com Dom Sarto, depois com Dom Protógenes e com tantos padres missionários, com os salesianos que aqui estão, com outras congregações, os guanelianos, os redentoristas e tantas outros trabalhos evangelizadores, leigos, leigas. A história de Barra do Garças da diocese é riquíssima. Eu costumo dizer que até no confronto, a Barra do Garças ela é aberta, ela é democrática, vamos dizer assim. Olha, nós temos padres que foram assassinados por indígenas no Rio das Mortes. Sim. 2 padres que no começo da evangelização foram assassinados. E nós temos um padre assassinado por fazendeiros aqui em Meruri. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, vai completar 50 anos do martírio do padre Rodolfo Luckenbach e o índio Simão Bororo. Então, quer dizer, são homens que, independente do motivo, nós não vamos ficar discutindo isso. Nós temos que entender o seguinte: é uma história riquíssima de pessoas que doaram suas vidas para que o evangelho chegasse e permanecesse aqui nessas terras. Então é assim que eu venho para Barra do Garças. Eu recebi com muito respeito, com muita preocupação se eu daria conta, e essa é a minha preocupação todo dia. Se eu vou dar conta de continuar construindo essa história junto com o povo de Deus de Barra do Garças. E dentro dessa pergunta e dessa resposta também, o senhor parece que vai ficar uns 24 anos por aqui, é isso mesmo? Porque a gente renuncia com 75, eu tenho 51, né? Então, tem que me aguentar mais 24 anos. Só aí, 24 passa rápido demais, velho. Mas se quiser, não pode ficar mais que isso, não? Também tem hora de descansar, né, bispo? Tem hora de descansar. E tem, só para poder, se você não sabe, aqui o João Cláudio, ele diz que o santo protetor do Palmeiras é o Genaro. São Genaro. São Genaro? Tem São Genaro? São Genaro mesmo? Genaro. Embora eu acho que o São Genaro está com mais influência nesse momento, que o Palmeiras está melhor que o Corinthians. O do Vasco lá, São Januário, é um santo também? É isso. Aí, bacana. Parecido, né? Por isso que tem um vínculo, né, entre Palmeiras e Vasco, às vezes, né? Pra Série B. Mas, bispo, assim, é muito bom o que o senhor possa, assim, ficar à vontade também. A gente está já caminhando
meio para o nosso final, Isso. mas é importante o senhor esclarecer o máximo para as pessoas dúvidas diárias que as pessoas Não, possam... olha, o que eu queria mais assim deixar, já que a gente está caminhando para o final, queria Sim. aproveitar esse momento, agradecer vocês, né, a oportunidade da gente estar falando com as pessoas. Sim, Dizer assim, o bispo ele não é inacessível, né? O bispo está aí, está nas paróquias, está no dia a dia. Quem quer chegar para conversar, quem quer encostar para bater um papo, encontra a gente às vezes no final da missa, quer tirar uma foto, fique à vontade, né? O bispo está aqui e quando eu não estiver aqui, pode ter certeza que está em alguma outra missão. Eu não consigo ficar muito parado no mesmo lugar. Eu quero conhecer as realidades, eu quero estar com o povo. Então, se eu não estou aqui, eu estou em Canarana, estou em Água Boa, estou em Nova Chavantina, estou lá em Araguainha, estou em Ponte Branca, eu estou rodando, tá certo? está conhecendo. Então é importante que as pessoas saibam disso. A gente está aqui, um único motivo tem no meu coração, uma única preocupação tem no meu coração: estar em Barra do Garças. Mais nada. Ótimo. A gente ainda vai voltar para o senhor, mas é bom você explanar isso já, porque a gente também tem, bispo, o nosso patrocinador, Burger Jeans, o Emerson Gomes. Nós quero aqui agradecer o Emerson Gomes também, que está na nossa técnica aqui. Se puder estar colocando um pouquinho no nosso patrocinador. Isso, Burger Jeans, gente, olha só. Pediu, chegou. O telefone 992-456299. É isso mesmo, Emerson? Olha só, 992-456299, patrocinador do lanche oficial do BarraCast MT. Eu quero aproveitar pode voltar pra gente, aproveitar essa mega audiência, gente, e dizer para vocês que nós estamos aqui com programação, bispo, com uns 3 meses mais ou menos, quando começamos o programa aqui na Rádio Roncador, basicamente juntamente com a rádio, que estreou, né, esse ano. E gostaria, assim, de imensamente expressar minha gratidão para a Rádio Roncador, que abriu portas para a gente nesse mesmo, Vitor. Isso mesmo. E nós estamos totalmente agradecidos pela Rádio Roncador até esse momento e estar com essa parceria com a gente. Agradecemos imensamente e queremos dizer ao nosso público que a partir dos próximos programas a gente vai estar diretamente do nosso Instagram, _castmt, e também no nosso YouTube. Então, fique ligado nos nossos conteúdos, vai ter os cortes depois com o Bispo, né, Dom Paulo, e a gente vai ter outros convidados na próxima terça-feira, e assim a gente vai continuar somente pela nossa plataforma no _castmt, no nosso Instagram e também no nosso YouTube _castmt. Mas nessa caminhada até aqui, dentro desses 3 meses, eu tenho só gratidão ao diretor Eduardo Bruno, toda a equipe de jornalismo da Rádio Roncador, ou seja, foram maravilhosos conosco. Não temos o que reclamar, muito pelo contrário, temos o que agradecer essa parceria aqui, que deu certo. Tanto é que a gente agora vai para um outro caminho, mas não é um caminho digamos, vocês estão abandonando ou estão abandonando vocês, não. É um outro caminho que todo mundo, um momento, uma hora ou outra, você tem que assumir esse caminho, e os dois vão caminhando e vão caminhando juntos, né? Cada um no seu quadrado, digamos assim, cada um no seu momento, com a sua plataforma, mas caminhando juntos com respeito, né? O que lhe é devido, e que a gente tem esse grande respeito e admiração e agradecimento. A palavra sempre é gratidão pela parceria que até esse dia de hoje, o BarraCast aqui na Rádio Roncador. O BarraCast continua na próxima terça-feira, mas antes de finalizar novamente, eu quero aqui agradecer imensamente ao nosso bispo, Dom Paulo Renato, que foi solícito ao convite, esteve nessa noite aqui conosco, né? Nós tivemos alguns probleminhas técnicos no início, peço desculpas a vocês e ao nosso convidado também. E quer dizer, bispo, antes que o Vitor também se despeça, que para mim foi muito bom poder conhecer o senhor aqui de perto. Parece-me sim que o senhor é um bispo jovem, né? E é jovem mesmo, não só de idade, que eu vejo com um bispo jovem 50, posso falar a idade? Pode, tranquilo. 51 anos, né? Um bispo que está aberto às pessoas, né? Aberto que as pessoas possam estar chegando perto, conversar, aberto que as pessoas possam estar tirando foto, abraçar, dar ideias, por que não, né, bispo? Então, eu vejo assim que a Diocese de Barra do Garças tem muito a ganhar, não só os cristãos católicos, mas de outras religiões também, que queiram conversar com o senhor, aparentemente, pelo que o senhor colocou aqui, o senhor também está aberto a isso, né? De repente fazer um grande encontro dentro dessa direção de ecumenismo, né? Porque eu acho sim que os cristãos têm
que se unir, fazer eventos mais juntos, porque nós não somos inimigos, somos todos filhos de um Deus só, né? Isso mesmo, bispo? É isso mesmo. E eu percebo que o senhor tem, assim, esse vigor, né? De poder ver, ouvir, para depois agir. Muito obrigado. Dito? Considerações finais é agradecer o bispo pela presença aqui, é uma honra, né? Foi muito bacana esse bate-papo. É um ser de luz mesmo, né? O clima fica muito bacana, o clima muito leve. E passou mensagens muito bacanas, contou sua história, a trajetória da igreja, como funciona, isso foi muito bom. E agradecer a todos os nossos telespectadores aí que estão nos acompanhando, né? E como o Diego disse, agora a gente vai estar passando por outra plataforma aí, mas o BarraCast continua. Continua. É isso aí, obrigado a todos. Então, eu quero agradecer a oportunidade, né? Você falou do bispo novo, né? Essa é uma das vantagens de ser bispo, né? Porque com 51 anos eu já era um padre velho, agora eu sou um bispo novo. Então, isso já deu uma melhorada na situação. Mas, olha, agradecer todo mundo que está escutando, que está participando, né? Que está prestigiando esse momento, que a gente teve condições de conversar descontraídamente sobre vários temas, né? Sim. E eu quero terminar deixando para todos vocês, para os católicos, para quem não é católico também, né, deixando a bênção de Deus nesse momento, né? Você que está aí na sua casa, leva para sua família. Se você tem alguma situação que você gostaria que fosse abençoada nesse instante, pense nessa situação. Se você lembra de alguma pessoa que você gostaria que recebesse essa bênção, pense e receba em nome dessa pessoa, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vocês que nos escutam, sobre aqueles que estão aqui no estúdio, sobre todos a quem alcance a nossa Diocese de Barra do Garças, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado a cada um de vocês que estiveram no 12º episódio do BarraCast MT. Obrigado ao Emerson Gomes, obrigado ao diretor Eduardo Bruno que veio aqui nos auxiliar. Obrigado à Rádio Roncador pela parceria. E a gente, terça-feira que vem, não percam, gente, o próximo episódio, 13º BarraCast MT, no nosso Instagram e também no nosso YouTube do _Cast MT. Fique ligado no _Cast MT, nós vamos estar lançando cortes, sempre novidades, vocês estarão vendo, principalmente no nosso Instagram, ok? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo episódio!